Olá, Expressões em Foco entrando no ar. Expressões em Foco, que é um programa, um podcast que trata de comportamento humano, que trata das formas como o ser humano se comporta, das atitudes e coisas do gênero, né? Vamos começar hoje agradecendo nossos patrocinadores, a Cambirela Imóveis, compra, vende, aluga. Se você quer comprar, vender ou alugar, procure a Cambirela Imóveis, uma empresa que já está no ramo aí há 41 anos. Também temos Odontos Unino, do meu amigo Adriano, uma empresa que trabalha muito forte para fazer com que o seu sorriso fique melhor. E a Resiliente Terapias e Fisioterapias, da minha querida Bárbara, que fica ali na Fazenda Santo Antônio. Expressões em Foco hoje vai mudar um pouquinho o formato. Normalmente eu trago aqui especialistas, terapeutas, advogados, pessoas que fazem diferença na questão do comportamento humano. E não é raro, na verdade, é bastante comum que nós recebamos questionamentos a respeito das terapias que nós falamos aqui, a respeito das coisas que nós falamos aqui. O programa de hoje eu vou fazer ele um pouco diferente. Eu vou responder as perguntas que nós recebemos, seja nas nossas redes sociais, seja no nosso canal do YouTube, seja nas pessoas que entram em contato por causa de alguma postagem. Vamos responder perguntas, tirar mitos, né? A questão é essa. E o comportamento humano tem muito a ver com isso, porque muitas pessoas, por desinformação, acabam não procurando a terapia. Por quê? Porque sentem dúvidas, porque ouvem coisas, né, de um lado, de outro. Nós temos hoje uma ferramenta fantástica de informação chamada internet, mas que acaba também trazendo muita desinformação. E aí os profissionais que, assim como eu, trabalham buscando um melhor entendimento, buscando que o ser humano melhore, que ele tenha uma vida mais digna, uma vida mais tranquila, acabam não conseguindo passar essa informação, acabam não conseguindo trazer essas pessoas para a terapia por desinformação. E se fala muita besteira. Hoje, na internet, você tem muita coisa. Então, nós selecionamos algumas perguntas que eu vou colocar aqui para vocês e vou responder essas perguntas de uma forma mais ampla, de uma forma mais explicativa. Eu espero que consiga tirar as dúvidas de vocês. E vou aproveitar também para agradecer as pessoas que nos mandam essas perguntas, que nos fazem esses questionamentos, porque sem elas, talvez a gente não soubesse quais são as dúvidas que permeiam cada uma dessas pessoas. Ok? Então vamos lá. Eu listei algumas aqui, vamos ver. Eu costumo falar aqui que eu sou psicoterapeuta com foco nos transtornos emocionais graves e severos. Quando eu falo de transtornos emocionais, eu falo de ansiedade, eu falo de depressão, eu falo de traumas, eu falo de fobias. Basicamente isso. Além de outras situações, crise de pânico, enfim, existem uma série de situações em que a gente trabalha. E quando eu falo de terapia de resultados, a primeira coisa que as pessoas perguntam mas o que é a terapia de resultados? A terapia de resultados, nesse caso, no meu caso, eu criei um protocolo de atendimento, onde nós entramos com hipnose, onde nós usamos o reprocessamento generativo, onde nós utilizamos constelação sistêmica, onde nós utilizamos o EFT. Então, é um protocolo montado para um atendimento. Essa é a terapia de resultados. Por que a gente chama de terapia de resultados? Porque é um protocolo que ele é rápido, onde não demanda muito tempo de terapia. Normalmente, eu não
tenho casos hoje, eu não tive nenhum caso que ultrapassou 25 sessões. Nenhum caso. 25 sessões são em torno de 4 a 5 meses dentro desse processo, onde a gente primeiro usa a hipnose como uma primeira ferramenta, num primeiro atendimento, onde eu costumo dizer que a gente faz uma faxina, né, onde a gente tira tudo aquilo que está incomodando naquele momento, onde a gente vai trabalhar aquilo que está incomodando no momento. Depois nós entramos com o reprocessamento. Durante o reprocessamento, em algumas sessões, nós recorremos ao EFT. O EFT ele é conhecido hoje como tapping, e depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dele. Em caso de necessidade, nós entramos com a constelação sistêmica, quando existe a necessidade de resolver alguma coisa dentro do sistema. Aqui nós falamos várias vezes que nós estamos inseridos em vários sistemas. Nós temos o sistema de filho, nós temos o sistema de companheiro, nós temos o sistema de parceiros de trabalho, nós temos o sistema de parentes. Então, é como se nós tivéssemos várias camadas e em cada uma delas nós tratamos as pessoas de forma diferente. Eu não trato os meus amigos da forma como trato minhas filhas, assim como eu não trato minhas filhas da forma como trato meus amigos. Minha esposa, meus clientes, são várias nuances. Então, por isso a terapia de resultados. Eu espero que isso tenha ficado entendido. Então, a terapia de resultados nada mais é do que um protocolo onde nós trabalhamos várias nuances, usamos várias terapias para chegar num resultado satisfatório. No Brasil hoje, nós não podemos falar em cura, porque existe a questão do curanderismo, mas a gente pode falar de alívio de sintomas. O objetivo principal é o alívio dos sintomas da depressão, da ansiedade, dos traumas, das fobias. Uma outra pergunta que chega normalmente para nós é em que situação a hipnose terapêutica é mais eficaz? A hipnose ela pode ser usada em todos esses contextos, em mais alguns. Inclusive na resolução das crenças limitantes. Um dos grandes problemas das pessoas hoje, as questões financeiras, muitas vezes estão ligados a crenças limitantes. E através da hipnose nós conseguimos ressignificar essas crenças, derrubar essas crenças. Crenças, por exemplo, terapia é para maluco, dinheiro não dá em árvore, dinheiro tem que ser suado. Sabe, são coisas que nós aprendemos ao longo do tempo, são crenças que nós temos, que nós vivemos, que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, dos nossos professores, de alguns amigos, que ficam entranhadas. E aí elas brecam a gente muitas vezes perde oportunidades, muitas vezes a gente perde situações, porque temos essas crenças. Já teve gente de recusar empregos muito bons por medo de arriscar, ou muitas vezes com medo de ter uma condição de vida melhor do que seus pais tiveram, do que seus avós tiveram. E por aí vai. Então a hipnose ela funciona justamente nessa forma. E o que é hipnose? Existe um mito gigantesco na hipnose, de que a hipnose ela é sobrenatural, que existem mitos muito fortes. Porque eu vou perder o controle, porque eu vou falar o que eu não quero, porque eu posso dar a minha senha, porque eu posso falar coisas que eu não quero, agir de forma como eu não quero. Gente, hipnose é foco e atenção. Se você consegue manter foco e manter a atenção, você pode ser hipnotizado. Na verdade, muitas vezes nós somos hipnotizados de uma forma absurda e sem nem perceber. Sabe quando você para quem gosta de futebol, está assistindo o seu time jogando lá a final, muitas vezes você quer ajudar, você move a sua perna querendo ajudar o jogador a dar o chute, a dar o passe.
A tua esposa fala contigo, o teu filho fala contigo, e você simplesmente não ouve. Por quê? Porque você está prestando atenção naquilo ali. Você está assistindo um filme de suspense, você está assistindo um filme, de repente vem uma cena que causa um susto, a pessoa se assusta, fica assustada, toma um susto, muitas vezes até grita. Né? Tem toma aquele susto. Por quê? Porque ela está hipnotizada pelo filme. Então, hipnose, sem mito. Não existe. Existem técnicas na hipnose, por exemplo, regressão, algumas coisas assim, que trazem algumas situações um pouquinho diferentes para quem trabalha com regressão. Eu, pessoalmente, eu trabalho com regressão até a fase uterina. Eu não costumo trabalhar com regressão de vidas passadas, mas é por uma questão minha, ok? É possível? É possível, com certeza. O que é o reprocessamento generativo? Chama terapia do reprocessamento generativo. Por algum tempo eu usei o termo regenerativo, mas é realmente generativo. O que é generativo? Aquilo que gera. Como funciona essa terapia? Essa terapia foi uma das que mais me surpreendeu. E quando eu a conheci, eu fiquei simplesmente encantado com os resultados e com a forma como ela é conduzida. Onde você tem um sistema de 5 passos, onde se usam 2 passos no primeiro momento e depois terceiro, quarto e quinto. Então, quais são esses passos? Eu tenho o cronológico, a terapia cronológica, a somática, a temática, a futura, e depois a gente faz toda uma potencialização disso tudo. Então são 5 etapas, 2 delas nós tocamos de uma só vez. Em termos gerais, é como se você, hoje, não importa a idade que você tenha, e eu já atendi pessoas de várias idades, mas do momento em que você nasceu até os dias de hoje, independente da sua idade. Eu já atendi pessoas de várias idades. Cada momento da sua vida que você passou por traumas, que você passou por fobias, que você passou por situações que eu costumo dizer que afetaram, que macularam, que machucaram a sua alma. Você conseguir passar por cada um desses momentos e resolver cada um desses momentos. Ah, mas isso é hipnose, é ressignificação. Não, não é. É uma outra coisa. A gente usa um outro mecanismo. Não existe a indução. Existe sim uma respiração que nós ensinamos as pessoas a fazerem. Que é uma respiração um pouquinho diferente. Mas mais tarde a gente fala um pouco mais a respeito disso. Mas enfim. Então imagine o seguinte, você passar por cada um dos momentos da sua vida em que você sofreu traumas, em que você teve, de alguma forma, você foi agredido, seja verbalmente, seja psicologicamente, seja a forma como for, e você conseguir resolver cada um desses momentos. Aí você vai me dizer assim, então isso demora eternamente, isso demora muito tempo. Não, pelo contrário. É uma das terapias mais rápidas que eu conheço. Normalmente a gente consegue em uma sessão fazer o trabalho de 2, 3, 4, 5 anos da sua vida. Dependendo, claro, cada ser humano é um ser humano diferente. Cada ser humano, cada pessoa tem um entendimento diferente, o cérebro funciona de uma forma diferente. Então, eu já tive pessoas no consultório de 15 anos, e já tive uma senhora de 75 anos, que no dia que ela chegou, na primeira vez, ela estava assustada. Ela trouxe a irmã dela com ela. Ela me pediu que eu atendesse ela sempre na presença da irmã. Na época, ela não conseguia nem morar sozinha. Ela estava numa crise de depressão muito forte, misturada com um pouco de ansiedade. Ela não conseguia, ela tinha a casa dela e ela não conseguia morar na casa dela.
para vocês terem ideia. O tratamento dela foi um dos mais lentos, um dos mais longos que eu tive, e ele não ultrapassou 6 meses. Ela tinha uma condição, quando ela chegou, muito desconfiada de absolutamente tudo, sabe, uma situação muito complicada. E ela dizia que ela não conseguia morar sozinha, porque ela tinha medo. E aí ela veio a primeira sessão com a tia, com a irmã, perdão. Na segunda sessão ela trouxe a sobrinha. E ela tinha uma pontualidade, uma disciplina muito interessante. Ela realmente comprou o processo. Ela realmente comprou. E eu lembro que ela, mas como é que vai funcionar? E a gente montei um pacote para ela. E ela veio, primeira sessão, segunda sessão acompanhada. Na terceira sessão, ela apareceu sozinha. Eu disse, não trouxe a sobrinha, não trouxe a irmã, não trouxe ninguém? Não, não precisa. Eu já sei onde é, eu já sei como funciona, está tudo certo. E nós começamos o processo. No final do processo, ela estava... Na quarta sessão, ela já chegou de batom, ela já chegou com o cabelo arrumado. Enfim, foi um processo. Ele não é milagroso. Não existe milagre. Não existe pílula mágica. Mas se a pessoa realmente se dedica, ela consegue chegar num patamar absurdo. Ela consegue resolver as questões dela. Então, esse é o reprocessamento. Eu estou pegando aqui porque eu marquei aqui, né, aqui no telefone as perguntas. EFT, Emotional Freedom Techniques, é muitas vezes vista com ceticismo. Como você responde a esse tipo de crítica? Tudo aquilo que não é conhecido, tudo aquilo que não é tradicional, acaba trazendo medos, acaba trazendo situações de dúvida. O EFT não é diferente. O EFT, eu confesso que eu demorei um pouco para conseguir conceber o EFT. A partir do momento que eu conheci a técnica com o criador da técnica, com o idealizador da técnica, me impressionou. Porque são toques. O que é o EFT? São toques de acupuntura sem uso de agulhas, usando apenas as mãos. 2 dedos, 3 dedos, em determinadas regiões da nossa cabeça, do nosso corpo, onde você tem o estímulo corporal, o estímulo do toque, onde você tem a conscientização dos problemas que você tem. Quando você traz para o seu consciente, sai do inconsciente, traz para o seu consciente, isso acaba gerando um resultado simplesmente inacreditável. Normalmente, quando eu aplico isso na clínica, né, no consultório, eu peço para as pessoas, para elas usarem isso em casa, porque é uma técnica extremamente simples, eficiente. Só quem usa ela, só quem passa por ela tem a ideia do que ela pode fazer. Mas não é científico. Eu não sei se é científico ou não, mas funciona. Revoluciona. Trouxe resultados muito bons. Eu tive situações em que eu precisei usar no final da sessão com o cliente, porque ele não conseguia resolver uma determinada situação. Então nós fazíamos o reprocessamento disso, e simplesmente os resultados eram baixos. E aí, ok, vamos ao EFT? Vamos para o EFT. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos da técnica, e a pessoa, nossa, parece que tira com a mão. Se usa para dor de cabeça, se usa para crises de pânico, se usa para crises de ansiedade, se usa para crises de depressão, para situações de crenças. Então o EFT
Ah, é um milagre. Não, não é um milagre. É científico. É científico. Você usa a sinestesia dos sinestésicos, você usa as imagens do visual, você usa trazer do seu subconsciente, do seu inconsciente para o seu consciente, as situações e resolvê-las. Constelação sistêmica tem ganhado espaço fora do meio terapêutico. Como se aplica no contexto clínico? Na verdade é assim. O que acontece? Nós pertencemos a vários sistemas. E nós podemos ter problemas em todos eles ou em um em isolado. Só que esse problema que nós temos num dos nossos sistemas, ele pode estar interferindo nos outros sistemas. Por exemplo, no seu contexto, no seu sistema profissional, você tem problema do seu sistema profissional. Talvez você não faça exatamente aquilo que você gostaria, talvez você não consiga desenvolver aquilo que você faz da forma como gostaria, e isso acaba trazendo problemas na sua convivência com a sua família, na sua convivência com os seus amigos, na sua convivência com seus pais, com o seu sistema que a gente chama de sistema de origem, que é de onde você veio, certo? Então, como é que se faz isso? Se faz uma constelação dentro daquele sistema em que você está com problema. Ah, é diferente da constelação familiar? Em termos, sim. E o que se pode constelar? Tudo. Sua convivência, sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida pessoal, sua sexualidade, tudo pode ser. Depende muito do profissional que vai aplicar isso, do conhecimento desse profissional, do entendimento desse profissional. Muita gente leva a constelação, principalmente a constelação familiar, para uma coisa um pouco mais espiritual. Eu não vou dizer que não haja, que não tenha isso. Eu não vou dizer que não haja alguma coisa espiritual na constelação sistêmica. Não é isso que eu estou falando. Mas existe uma questão estudada profundamente, cientificamente, que dá respaldo para aquilo que a gente está falando. E assim, eu sempre aceito o contraponto. Eu sempre ouço aqueles que falam, que pensam de uma forma diferente. Eu não sou dono da verdade, mas o que eu uso é da forma como eu aprendi. E recentemente a gente teve um dos episódios aqui que gerou algumas controvérsias, que gerou algumas críticas, que gerou algumas coisas. Ok, me dá o contraponto. Traz o contraponto. Vamos sentar, vamos conversar. Então, as pessoas que falam da constelação, que fazem constelação e que fazem a constelação tanto sistêmica quanto familiar, está tudo certo. Pessoas que precisam conhecer. Para quem é indicada a constelação? Para todos que tenham problemas dentro dos seus círculos, dentro da sua vivência, que não está feliz com o seu trabalho, que não está feliz com a sua renda, que não está feliz com a sua família, que percebe que tem travas. A gente consegue resolver? É outro milagre? Não, não existe milagre. É ciência. À medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos tendo conhecimento, à medida que as pesquisas elas vão se desenvolvendo, nós conseguimos ter situações diferentes. Há muito tempo atrás se achava que neurônios não poderiam existir novos neurônios, que nós tínhamos uma quantidade de neurônios e que eles iam morrendo, que nós íamos perdendo isso, até que se descobriu que podem ser criados, que os neurônios eles podem ser criados, que existem sinapses criadas. Mas isso é um pouquinho à frente. Mas, respondendo à pergunta,
a constelação sistêmica ela pode ajudar em outros setores, em todos os setores. Nas questões financeiras, nas questões de crenças, nas questões familiares, nas questões profissionais, em todas as questões. A diferença é o profissional que aplica. O conhecimento do profissional que aplica, essa é a diferença. Como você decide qual técnica aplicar com cada cliente, com cada paciente? Existe uma metodologia ou é mais intuitivo? Não existe nada de intuitivo, absolutamente nada. Eu não começo um processo com ninguém sem antes ter com ele uma conversa de pelo menos uns 40 minutos, aquilo que a gente chama de anamnese. Então nós sentamos, conversamos longamente a respeito dos problemas, a respeito do problema dessa pessoa, o que ela está enfrentando. Há alguns anos atrás, eu tomei uma decisão na minha vida, que foi de me responsabilizar por 100% das coisas que acontecem comigo e de não fazer julgamentos. Confesso que não fazer julgamentos é um desafio, porque nós nascemos com isso. Nós julgamos as pessoas que estão na nossa frente. Nós levamos para julgar e sermos julgados quando nós conhecemos alguém novo 5 segundos. Então vamos lá. Se ouve dentro do consultório sem julgamentos. Não importa aquilo que a pessoa fez, a forma como ela age, aquilo que ela usa, não tem diferença. Nós vamos ouvir, nós vamos conversar, nós vamos ver a extensão do problema. E não vou ser eu que vou dizer para ela qual é o problema. Eu pergunto para ela qual o problema você tem e você quer resolver. Eu não vou dizer para ela, você precisa resolver isso, você precisa resolver aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Absolutamente. Nós vamos conversar por 40, 50, 60 minutos. Se precisar um pouco mais, vamos conversar um pouco mais. E a partir daí, nós decidimos o que fazer. Eu normalmente explico, eu tenho um protocolo, onde eu uso isso, isso, isso e isso. Então eu uso a hipnose, eu uso o EFT e uso o reprocessamento. Isso funciona assim, assim, assim. Então é um tratamento geral, é um tratamento igual para todas as pessoas. Não necessariamente. Nós vamos conversar dentro daquilo que a pessoa está disposta. Ela pode me dizer que, mesmo que eu explique para ela o que é hipnose, ela pode não entender o que seja. E ok, a gente não vai usar. Mas eu não acredito, eu já ouvi falar mal do EFT. Tranquilo, a gente não vai usar. Mas e o reprocessamento? Eu não conheço essa técnica, eu não conheço nada. Para quem não conhece o reprocessamento, eu costumo dizer o seguinte. Eu posso dizer que é totalmente indolor, que a pessoa não vai sofrer nada durante o tratamento? Eu não posso dizer isso. Podem existir situações que tragam emoção, que tragam tristeza, que tragam raiva, que tragam situações. E está tudo certo. A questão é, você está vivendo uma vida inteira com problemas, sofrendo com isso. Se a gente conseguir resolver isso, se durante uma sessão de 1 hora, que é o tempo de uma sessão, se durante uma sessão de 1 hora eu conseguir resolver um problema que vem te afetando a vida inteira, você descobrir um trauma, você descobrir que você vem alimentando um trauma. Eu tive uma situação muito interessante, há algum tempo atrás, de uma senhora que passou uma vida inteira imaginando que havia sido abusada quando criança. Só que não existiam indícios disso. Ela tinha na mente dela algumas situações criadas. Quando chegou no final do processo, nós conseguimos descobrir que houve uma tentativa, mas que foi interrompida muito antes de qualquer coisa acontecer. Houve uma intenção
mas não houve o abuso. A intenção, ela é traumática? É. Se você percebe que alguém tem a intenção de te fazer mal, é traumática? É. Mas não é tão grave quanto a execução. O problema dela não era a intenção, era o que havia acontecido. A felicidade dessa mulher, no dia que ela saiu de dentro do consultório, foi tão grande. Eu não consigo encontrar palavras para definir a forma como ela saiu. Então, para você entender que muitas vezes algumas coisas são criadas na nossa mente, que muitas vezes nós criamos o problema na nossa mente. Gente, não é raro encontrar pessoas que passaram por abuso, seja ele físico, sexual, psicológico, qualquer que seja. Não é nem um pouquinho difícil encontrar. Na verdade, é muito mais fácil. Eu costumo dizer que depois que eu comecei a atender no consultório, eu descobri que a minha infância e adolescência foi num parque de diversões. E eu achava que a minha vida, que a minha infância e adolescência, todos nós achamos, né, que a nossa infância e adolescência, pelo menos boa parte de nós, foi muito complicada. Foi muito difícil, foi muito sofrida. É incrível aquilo que a gente descobre que as pessoas passaram. Deixa eu ir para a próxima pergunta. Essas abordagens podem ser combinadas em uma mesma sessão? Há sinergia entre elas? Essa é uma pergunta bem interessante. E a resposta é sim. Muitas vezes a gente usa tudo numa só sessão. A hipnose eu costumo usar para buscar pontos específicos. Num determinado momento, eu tenho um cliente que ele tem um problema, vamos dizer assim, que ele quer resolver tudo de uma só vez. Ele tem uma necessidade incrível de resolver tudo de uma só vez. Ele quer ser eficiente, eficaz, rápido, tudo ao mesmo tempo. E aí, recentemente, nós estávamos no meio da sessão e eu disse para ele, quando começou isso? Ele assim, desde que eu me entendo por gente. Sempre foi assim. Eu sempre quis fazer tudo ao mesmo tempo. E aí ele me contou algumas situações que não vêm ao caso. Quando de repente eu disse assim, então tá, fecha seus olhos, respira, tal. Fiz uma indução muito rápida com ele e pedi que ele buscasse a primeira vez que ele sentiu isso. E durante o processo ele descobriu exatamente o momento em que isso aconteceu. A forma como ele se sentia, por que ele se sentia, o que acontecia. Quando terminou a sessão, ele assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Rogério, de verdade, eu nunca havia pensado nisso. Eu sempre achei que isso viesse lá de trás da minha infância, lá da minha pré-adolescência, quando eu trabalhava, quando eu tinha 2 empregos, quando eu fazia 2 coisas ao mesmo tempo, e eu achei que fosse desse. Não era. Era uma coisa mais recente. Então, a gente estava no meio de um processo, estávamos usando uma ferramenta, e de repente nós conseguimos, eu identifiquei que precisava passar para uma segunda ferramenta, para ir para um ponto específico e tirar aquela situação, e ressignificar aquela situação. E foi incrível, de verdade, foi incrível. Eu sei que para quem ouve isso, mas é óbvio que você tem que acreditar, é óbvio que você tem que fazer propaganda do teu trabalho. Não é nada disso. A questão é esclarecimento. O objetivo desse episódio é esclarecimento acerca de muita coisa, acerca de muitas dúvidas, de muitos mitos, de muitas situações. Nós, como psicoterapeutas, muitas vezes somos vistos como pessoas não capacitadas. E eu acredito que existem terapeutas e psicoterapeutas que não estejam tão preparados, que precisam de um pouco mais de preparo. Eu realmente acredito nisso. Mas aquilo que eu faço
aquilo que eu aprendi a fazer, eu realmente acredito. As formações de hipnose que me trouxeram, eu sempre busquei as melhores formações. A terapia do reprocessamento generativo, ela foi um marco. Antes dela, eu trabalhava somente com a hipnose dentro do consultório. E a partir daí, eu comecei a trabalhar com o reprocessamento. E os resultados foram gigantescos. Vamos lá. Como essas terapias tratam questões como traumas de infância, padrões repetitivos ou comportamentos? Essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque nós vamos buscar, na essência, o nosso cérebro, os estudos que nós temos a respeito do cérebro. Se você imaginar que o cérebro humano ele é mais ou menos como um iceberg, então imagina, a ponta do iceberg é a nossa parte consciente. Toda a parte que está escondida é o nosso inconsciente. Parte-se daí. E ali no inconsciente nós temos 2 setores que fazem parte da nossa sobrevivência, que tratam da nossa sobrevivência, que são a nossa parte do nosso cérebro que se chama de reptiliano. Ele é reptiliano e chama de reptiliano porque todos os seres têm um reptiliano. Absolutamente todos os seres. Então, seja peixe, seja animal, seja mamífero, todos temos o reptiliano. E ele é o nosso cérebro mais arcaico. Ele tem a parte dos nossos instintos, nossa sobrevivência. Imagina, o exemplo que eu dou é sempre o mesmo. Imagina que você esteja dirigindo. Você está dirigindo, tranquilamente. De repente vem um carro na contramão. Ou você percebe que tem um carro parado na sua frente e você precisa desviar. Você não olha para o lado para ver se tem um peral, você não olha para o lado para ver se tem um morro, você não olha para o lado para ver se tem um outro carro, você simplesmente desvia. É o teu reptiliano que faz isso. Ele pega e puxa e te leva a te defender. Numa discussão, numa briga, quem entra? Nosso reptiliano. Ok? Nossos instintos. Lá estão gravados os perigos. Depois, nós temos o sistema límbico, onde ficam as nossas emoções. Então imagine o seguinte, tudo aquilo que você passa, que você passou na sua vida, ficam armazenados em 2 setores, reptiliano e límbico. Então você tem o instinto de sobrevivência e o teu emocional. E depois, na parte de cima, você tem o neocórtex, que é a sua parte inteligente, que é a parte do nosso cérebro que nos permite justificar as nossas escolhas. E, na verdade, o consciente ele serve justamente para isso. Ele é a nossa parte lógica, é onde nós gravamos, onde nós fazemos os nossos cálculos matemáticos, onde nós fazemos os cálculos daquilo que falar, onde nós escolhemos as palavras. Mas nós temos a parte instintiva, que é puro instinto, que é reptiliano e límbico. Então, assim, essa abordagem, ela é muito simples justamente por isso. E como é que nós usamos essas terapias? Como é que se usam essas terapias para tirar esses traumas? É usando essas partes do nosso cérebro, é conhecendo a função de cada uma delas. Nosso cérebro, ele tem uma situação, a função dele é nos gerar alegria, satisfação e prazer, segurança. Essas são as funções dele. Ocorre que quando ele não consegue nos dar isso, ele entende que a melhor forma é a compulsão à repetição. Então, você continua
repetindo os velhos hábitos. E mais uma vez, vem a parte autônoma. Nosso cérebro, ele é responsável por armazenar e por gerir toda a energia do nosso corpo, toda a energia que nós precisamos. Então ele faz isso de forma automática. Por que nós temos hábitos? Porque são gravados os nossos padrões. Normalmente nós respondemos às perguntas da mesma forma, nós respondemos a estímulos da mesma forma, nós respondemos às situações vividas da mesma forma, de forma automática. Eu vou falar do clique de novo. É o controle remoto. Então é aquela situação. Determinada situação, eu respondo assim, determinada situação, eu respondo assim, eu respondo assim, eu respondo assim. Sempre que eu lembro disso, eu respondo dessa forma, sempre que eu sinto isso, eu respondo dessa forma. Então essas terapias, o que elas vão fazer? Elas vão te dar formas diferentes de você responder. Mas isso é colocar o problema embaixo do tapete. Não, não é. É resolver. É resolver. É resolver seu trauma de criança. É resolver o seu trauma de pré-adolescente, o seu trauma de adolescente, ou o trauma da semana passada. Imagine o seguinte, uma pessoa está caminhando numa rua à noite. Caminhando, tranquilamente. Seja essa rua iluminada, mal iluminada, seja como for. E de repente ela é surpreendida por um assaltante. De arma na mão, assalta ela. Coloca a arma na cabeça dela, ameaça ela, toda aquela questão psicológica terrível. Leva os pertences dela, leva o celular, leva a carteira, leva relógio, sei lá mais o quê, e vai embora. Essa ação dessa outra pessoa gerou um trauma nessa pessoa, nessa vítima. Ela passou por um trauma, ela está vivendo um trauma. Todas as vezes que ela for passar por essa rua, o cérebro dela vai ativar o modo de sobrevivência, vai ativar o medo. Porque o medo, ele faz parte da nossa vida e ele é necessário. Se não houvesse medo, a gente simplesmente atravessaria uma rua sem olhar para os lados. Simples assim. Você pularia de qualquer lugar, porque não existe medo. Então o medo, ele é necessário, ele faz parte da sobrevivência. Ok, a pessoa está passando por essa rua e de repente, pum, ela começa a se sentir mal, ela passa mal, ela sente falta de ar, ela fica assustada. Por quê? Porque ela passou por um trauma pesado nesse local. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender alguém que perdeu um ente querido dentro de uma casa, dentro de um determinado cômodo de uma casa, e essa pessoa não consegue entrar mais naquele cômodo, essa pessoa não consegue mais viver nessa casa, essa pessoa não tem mais felicidade dentro dessa casa. Por quê? Porque gerou um trauma. Porque aconteceu um trauma. Ela perdeu um ente querido, ela perdeu alguém se passou naquele momento. Ou acontece algum outro tipo de violência e as pessoas não conseguem entender isso. Então, voltando, a gente não tem um botãozinho de reset para ir lá, para apertar e recomeçar. E voltar para aquela situação para que ela não aconteça. Nós não temos isso. Mas nós podemos entender, aprender com aquilo que nos aconteceu. E é isso que nós precisamos fazer com o nosso cérebro. É isso que a terapia faz com o cérebro das pessoas. Faz com que elas entendam, faz com que elas consigam entender e aprender com aquela situação. E aí algumas pessoas vão dizer, mas isso é conformismo, é se conformar com aquilo que aconteceu. De forma alguma, de jeito nenhum. Eu já tive uma pessoa que perguntou, mas eu vou ficar insensível quanto às coisas que acontecem. Não, não vai. Não vai. Não vai ficar insensível. Você vai ficar tão sensível quanto é. A questão é que você vai conseguir trabalhar e ter ferramentas diferentes para você conseguir agir diferente. Então, não se trata de apagar memórias.
Se trata de você ter uma memória e ela não fazer com que você sofra. Essa é a diferença. Porque se você tem uma memória que te faz sofrer, independente. Eu soube de um caso com um colega meu, um colega do interior de São Paulo, de um sujeito que era gago. E ele participou de um workshop. Tinha por volta dos 40 anos e era gago. Perguntava para ele há quanto tempo ele era gago, e ele disse que desde que ele começou a falar. Então, imagina, ele acabou decidindo por fazer um tratamento de hipnose. E na primeira sessão ele conseguiu descobrir exatamente o momento em que a gagueira veio, que a gagueira começou. A história é assim, ela é um tanto quanto engraçada, mas é trágica. Imagina uma criança que vive no interior do estado, onde o pai tem criação de galinha, criação de pato, marreco, criação desses bichos. E ele muito pequeno, tinha em torno de 4 ou 5 anos, ele via que os patinhos nasciam e logo eles iam para dentro do lago com a mãe e nadavam, junto com a mãe. Aí um dia nasceu uma ninhada de uma galinha. Passado mais ou menos uma semana, ele pegou uma bacia, encheu de água e começou a colocar os pintinhos dentro da bacia. Não precisa pensar muito para saber que os pintinhos todos morreram afogados. Porque eram pintinhos de galinha. Quando o pai dele chegou, ele viu a cena. E as pessoas naquela época não tinham muito discernimento. Ele fez o que ele achou certo. Ele deu uma surra no menino. Enquanto o menino chorava, ele olhava para o menino e dizia assim: engole o choro, engole o choro, engole o choro, para de chorar que vai ser pior. O menino engoliu o choro. E com isso ele engoliu a voz dele. E ele passou praticamente 40 anos da vida dele sendo gago. Por isso. Um trauma. Como se não bastasse o trauma dele, que ele já tinha a culpa de ter matado uma ninhada inteira de pintinhos, ele ainda tomou a surra e não podia chorar. Ou seja, não podia nem expor a dor dele. O que o cérebro fez? Justamente isso. Ele teve que engolir. E aí ele não conseguia falar direito. Imagina quantas oportunidades. Imagina quantas situações constrangedoras essa pessoa passou. E a partir da segunda, terceira sessão, quando ele saiu da primeira sessão, ele já saiu muito melhor. Quando ele saiu da segunda, melhor ainda. Recentemente eu tive um caso, que foi indicação inclusive da minha filha, de uma menina que é instrutora de Muay Thai. E ela tinha um problema sério com o protetor bucal. Ela botava o protetor bucal na boca e 15 segundos ela tinha ânsia, ela tinha um problema sério com isso. Uma sessão, 45 minutos. Ela é instrutora até hoje. Ela usa protetor bucal o dia inteiro, se precisar. Então tem casos... Por quê? Porque a gente descobre exatamente o momento em que aquilo aconteceu. Em que aquele trauma ocorreu. Eu espero que tenha respondido. A questão dessas terapias é justamente isso. Não é a pílula mágica, não é o milagre. É usar a ciência a nosso favor. Deixa eu ver se eu tenho mais uma aqui. Ah, essa aqui é interessante. Alguma condição psicológica ou emocional para a qual essas terapias não são indicadas? Não. Não existe. Na verdade,
é assim, a pessoa que vai buscar a terapia, ela precisa querer a terapia. Rogério, uma pessoa que é alcoolista, você consegue tratar se ela quiser. Uma pessoa que faz uso de drogas ilícitas, é possível tratar se ela quiser. Existe aí sim uma limitação. Uma criança autista, uma pessoa autista, você consegue tratar? Depende do grau de autismo, aí são outras condições. Assim como o alcoolista, assim como o usuário de droga, existem outras condições. Os transtornos emocionais nós conseguimos resolver. Resolver não é o termo. Vamos lá, a gente consegue controlar os sintomas. Vou usar essa linguagem para não me complicar. O alívio dos sintomas da depressão, o alívio dos sintomas da ansiedade, o alívio dos sintomas de traumas, das fobias. É isso que a gente consegue tratar. É simplesmente isso. Transtornos emocionais. Existe alguma condição? Eu não indico esse tipo de tratamento para quem faz uso prolongado de álcool, que faz uso prolongado de drogas ilícitas, que tem o vício. O alcoolista, a gente ainda consegue fazer alguns trabalhos. Usando a hipnose, usando o reprocessamento, usando o EFT, a gente consegue. Uma pessoa que faz uso esporádico de algum químico, de alguma droga ilícita, de álcool ou de alguma coisa assim. Possível? Possível. Totalmente possível. Agora, dependente grave, aí é uma outra situação. Deixa eu ver aqui mais aqui. Essa pergunta é fantástica. A diferença entre a hipnose clínica, a hipnose e a hipnose de palco, de espetáculo, é mais ou menos como comparar óleo e água. São duas coisas completamente diferentes. A hipnose de palco, a hipnose de rua, a hipnose de espetáculo é uma outra situação. Eu já fiz algumas situações dessas. A gente ir para a rua fazer o que a gente chama de hipnose street hipnose, de pegar pessoas na rua e fazer algumas induções, mas é uma questão voltada justamente para o entretenimento. É uma situação voltada para alguma... para se divertir. Né? Para as pessoas que estão em volta se divertirem, para a pessoa se divertir. É uma outra situação. O que eu nunca fiz, fazer alguém comer cebola pensando que é maçã, fazer a pessoa passar por algum constrangimento desnecessário. Não, eu sou contra, totalmente contra. Já fiz algumas coisas um pouquinho mais divertidas. Por exemplo, um casal que eram casados há 7 anos, se não me falha a memória, eu realmente não lembro, mas era algo em torno de 5, 7 anos, alguma coisa assim. Tinham um filho de 2 anos juntos. Da mulher não reconheceu o marido por um tempo de 5 minutos. Foi divertido. Todos que estavam em volta se divertiram. Ela se divertiu, o marido ficou irritado no início. Depois ele entendeu, e ele realmente entendeu que ela não conseguia reconhecê-lo. Então isso é uma coisa. A hipnose de consultório, hipnose terapêutica, é diferente. A gente tem toda uma indução, existe todo um trabalho que é feito para depois, para se chegar no resultado que se quer. Essa é a condição. É totalmente diferente. É como eu disse, óleo e água. Você comparar óleo e água. Na clínica, na hipnose clínica, você não vai falar aquilo que você não quer, você não vai se comportar de uma forma que você não quer, porque existe responsabilidade. Normalmente, eu quando vou atender alguém e vou fazer hipnose, eu faço um contrato com essa pessoa. E esse contrato é o seguinte: a minha parte,
eu vou fazer o melhor possível e não vou fazer absolutamente nada que eu não fizesse às minhas filhas. Da sua parte, eu espero a colaboração de eu pedir para você pensar num quadrado azul e você pensar num quadrado azul. Eu pedi para você pensar num elefante cor-de-rosa com bolinhas amarelas e você pensar num elefante cor-de-rosa com bolinhas amarelas. Para nós conseguirmos chegar até o seu subconsciente, chegar até aquela memória que te faz mal e a gente conseguir resolvê-la. Então, é uma diferença gigantesca. As pessoas que trabalham com hipnose clínica, elas são normalmente muito responsáveis. Muito responsáveis. Porque é preciso, isso nos é cobrado. Nós trabalhamos para fazer o bem, não para fazer o mal. Mas existe gente ruim nessa situação? Em tudo. Assim como tudo na vida. Assim como tudo na vida. Bom, eu tinha escolhido aqui 20 perguntas para responder. Eu não cheguei a 10. Eu acabo falando muito, né? Acabo falando bastante. Mas eu espero, sinceramente, que com esse episódio de hoje a gente tenha conseguido levar informação, que eu tenha conseguido trazer esclarecimentos acerca daquilo que a gente faz a respeito da terapia. E não é só o meu caso, existem vários terapeutas muito bons. Alguns passaram por aqui já. Mas algumas dessas perguntas precisavam ser respondidas e muitas vezes a gente não consegue responder aqui. Então eu resolvi fazer esse episódio somente respondendo essas perguntas. E por favor, façam mais, tragam mais. Eventualmente, a gente vai fazer mais algum episódio respondendo perguntas, falando a respeito disso tudo. Talvez com outro profissional, talvez sozinho, da forma como for melhor. Eu espero que realmente que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que ele tenha sido esclarecedor, que eu possa ter contribuído, não só com o meu trabalho, mas com o trabalho de colegas que são muito eficientes naquilo que fazem. A gente vai encerrar o episódio de hoje agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores, Cambirela Imóveis, compra, vende, aluga. Você precisa comprar, vender ou alugar, procura Cambirela Imóveis e faça bons negócios. O Odonto Zunino, meu amigo Adriano, que há mais de 20 anos está aí no mercado e fazendo um belíssimo trabalho. E a Resiliente Terapias e Fisioterapias. Eu sou Rogério Pereira, sou psicoterapeuta, especialista em transtornos emocionais graves e severos, e especialista em comportamento humano. Em breve eu vou trazer aqui uma questão bem interessante chamada microexpressões faciais. Aguarde, em breve.